Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje numa dica de Excel. Aqui a gente vai para a aba Desenvolvedor, inserir no controle de formulário, vamos inserir um botão de rotação. Antes de mais nada, se a sua aba Desenvolvedor não estiver ativa, não estiver aparecendo, a gente vem aqui em Arquivo, lá embaixo Opções, Personalizar faixa de opções, e aqui nas guias principais é só ligar aqui o desenvolvedor, ok? Voltando. Para que serve esse botão? Eu vou dar um exemplo aqui, muito simples. Estou fazendo uma tabela da proporção da tela em pixels. Então, para uma largura de 1280, a gente tem uma proporção de 720. Se eu colocar uma formulazinha aqui, largura dividido por altura, eu tenho essa proporção de 1.777. Em HD, funciona assim. Em Full HD, a proporção é a mesma. Então, 1920 dividido por 1080 também dá essa proporção. Agora, se eu quiser saber essa proporção em outras larguras de tela, eu vou fazer algum desenho, fazer alguma imagem, recortar alguma coisa, e eu preciso da proporção exata para eu conseguir recortar essa imagem. Isso é um exemplo. Vamos dizer que eu tenho aqui uma imagem de 1000 pixels de largura. Qual seria a altura nesta proporção? É fácil. A gente vem aqui, põe uma fórmula, 1000 dividido pela proporção, qualquer um dos dois. Então, para uma largura de 1000, eu teria uma altura de 562,5, para ficar nessa proporção 16:9, né? Essa proporção 16:9 é a proporção exata para telas de HD, Full HD, etc. Muito bem. E se eu quiser saber de 1010, ou de 1011, 1025, é só digitar o valor e ele vai ajustando aqui, porque aqui a gente tem a fórmula. E se eu quiser saber, a partir do 1000, de 1 por 1, o que eu tenho de altura, uma proporção, eu vou fazendo testes. E para eu digitar isso aqui 1 por 1, é muito chato, concorda comigo? Aí é que entra esse botão de rolagem. Botão de formulário, na verdade botão de rotação. Eu vou clicar nele aqui e eu vou desenhar esse botão aqui, ó. Muito bem. Quando você desenha, ele é um botão que não tem função ainda. Eu preciso aplicar uma função para esse botão. Muito bem. Segure o Ctrl e clique no botão e ele vai selecionar, botão direito, formatar o controle. Nessa caixa de formatação, a gente vai ver o quê? O valor atual é o valor que ele vai pegar da célula. O valor mínimo é uma margem entre o mínimo e o máximo que você vai decidir. Se quiser deixar em zero mesmo, do jeito que está, então ele vai poder percorrer de 0 até esse 30.000 para a gente fazer essa operação. E essa alteração incremental é de quantas unidades ele vai pular, de 1 em 1, de 2 em 2. Tá? O principal desse comando é o vínculo da célula. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, em formatar o controle, a gente vai clicar na célula que vai ser modificada. Então a gente clica aqui de novo, ok. Então o que acontece? Agora eu clico para fora, para desselecionar o botão, e a partir de agora, este botão é só ir clicando que ele vai aumentando esse número, de 1 em 1 até eu chegar na proporção. Então fica mais fácil para fazer um teste quando eu quero vários valores sem precisar digitar por um.
E se eu quiser chegar até o 1000, eu vou precisar segurar aqui, esperar até o 1000? Não, o legal desse botão é que você digita aqui, ele assume esse valor e daqui para frente ele vai fazendo isso. Se eu clicar aqui, 50, então ele sempre vai assumir esse valor, vai fazer a fórmula aqui, e à medida que você for clicando, ele vai modificando aqui. Ctrl novamente, clico aqui, botão direito, formatar controle. Vamos dizer que eu quero fazer um teste aqui de 1000 até 1100. Se eu der um OK, ele já vai assumir a primeira proporção. Clica para fora aqui, para deixar o botão ativo agora. Então ele sempre vai, quando eu chegar em 1000, ele não vem mais, porque eu delimitei o valor. Para que serviria isso? Bom, vocês podem ver que eu precisei desse teste para um serviço que eu estava fazendo, e aqui ele dá valores quebrados. Eu queria um valor redondo nessa parte aqui, porque eu não poderia digitar no valor lá 1000 por 562,5, eu só poderia ter valores inteiros. Então eu fiz esse testezinho para saber quais valores eu poderia digitar que a largura e a altura fossem números inteiros. Então aqui, ó, 1008 eu já encontrei o número aqui, 567. E eu fui testando, até 1024. Eu tenho um número inteiro. Então se eu usar 1023, eu não consigo digitar isso aqui. Eu não conseguiria deixar esse valor quebrado. Eu sempre teria que ter um valor inteiro. Tá? Isso é uma dos modos. Você pode usar a sua criatividade aí, a sua necessidade para fazer virar esse botão. Eu tenho um outro exemplo aqui, muito simples. Vou reexibir aqui. Você pode fazer uma tabuada. Tabuada do 2. 2 vezes 10 é igual a 20. Se eu colocar 3 aqui, ele faz 30. 3 vezes 8, 3 vezes 9, 3 vezes 10. Então eu posso colocar também um botão desse para eu ir girando esses números. Como eu faria? Mesma coisa. Inserir. Venho aqui e desenho um botão. E eu vou inserir mais um. Aqui vou inserir outro botão. Botão direito aqui, formatar controle. Eu vou vincular esta célula. OK. E depois aqui, Ctrl. Agora seleciono os dois. Então, clica para fora. Ctrl, segura aqui, botão direito, formatar controle. Seleciona essa linha e dá OK. Agora, muito bem, eu tenho a tabuada do 1, 2, 3, olha lá. Aqui eu tenho a tabuada do 2, posso colocar manualmente aqui, 2 vezes 1, 2, 4. Isso aqui para o seu filho estudar, isso aí fica muito legal, muito divertido. E eu posso também deixar um intervalo pré-fixado. Ctrl, clica aqui, botão direito, formatar. Então aqui eu vou de 1 a 10, até a tabuada do 10. E aqui também, Ctrl, segura aqui, botão direito, formatar. Eu vou de 1 a 10 também. Então eu tenho aqui, ó, tabuada do 1 até a tabuada do 10. Então são exemplos muito simples, mas só para vocês poderem entender como que isso funciona. Legal? Então, por hoje é só. Espero que tenha ajudado. Valeu!